pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação é de fácil resolução. Semana passada, na aula de quarta-feira, nós comentamos uma questão que era de difícil resolução. Era preciso uma leitura cuidadosa do texto para se sacar o gabarito com segurança. Uma prova de concurso tem uma série de questões tão difíceis quanto aquela e até mais difíceis de outras disciplinas, inclusive. Então é importante que o candidato economize tempo diante de questões fáceis como a que nós vamos comentar nessa videoaula. Vejam bem, em outra videoaula nós já sugerimos um método que pode ser aplicado em qualquer prova de concurso que você, como candidato, queira fazer. Por esse método, as questões difíceis são feitas antes das questões de nível médio, que por sua vez são feitas antes das questões de nível fácil. Nível fácil, como a que nós vamos comentar nessa videoaula. E aí depois, dependendo do tempo que o candidato estiver disponível, ele ainda vai dispor de uma fase de revisão, em que ele vai fazer uma revisão das questões que ele, como candidato, ainda tenha dúvida quanto ao gabarito. Nessa fase, muitas vezes, questões como a que nós comentamos quarta-feira da semana passada merecem ser revistas, já que nessas questões é complicado se sacar o gabarito com segurança. Só que o candidato só vai dispor dessa fase de revisão se ainda tiver tempo suficiente. Então, diante de uma questão como a que nós vamos comentar agora, quanto antes o gabarito for sacado, melhor. E volto a dizer uma coisa que eu já disse na videoaula em que eu propus o método. Não se trata de um método infalível. Se você conhecer outro método que você considere melhor para você, fique à vontade, siga esse outro método. Nem o nosso método, nem nenhum outro método é infalível. Sugiro, inclusive, que vocês desconfiem de um método que se diga infalível. Afinal de contas, isso não existe. Bem, agora vamos falar da questão que nós escolhemos para comentar nessa videoaula. Nós avaliamos como questão de nível fácil de resolução, já que na primeira leitura o candidato pode muitas vezes até já sacar o gabarito, mas é claro que ele ainda tem uma série de outras questões para ler pela primeira vez e avaliar o grau de dificuldade. Então, no caso da questão que nós estamos comentando agora, ele deve atribuir um nível fácil de resolução, pelo menos de acordo com o nosso método. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2021. A crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. A Balsa de Lampedusa, nome da obra de Taylor, que abre esse post, é uma das instalações criadas para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana, onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade, nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa estão 10 pessoas. Todas têm no rosto a expressão de abandono. Entre elas, há algumas crianças. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote. Olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar a atenção para a ilha de Lanzarote
localizada no arquipélago das Canárias, com vocação para o turismo. B. As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias ao longo dos séculos. C. A inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar, que só pode ser visitado por mergulhadores. D. A construção do museu submarino como um memorial para as centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. E. A arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: qual a função cumprida pela reportagem, além de apresentar ao público a referida obra de arte? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o nosso método, o candidato acabou de receber a prova e está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão. Depois de uma primeira leitura, já dá para ter quase certeza de que a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado. De acordo com o nosso método, quando isso acontece, o que o candidato tem que fazer é colocar uma pequena seta ao lado da alternativa que ele julgue ser o gabarito. Outra coisa que o nosso método diz é que, como você já tem praticamente certeza do gabarito, você deve atribuir um nível fácil para essa questão, colocando uma letra F junto da questão. Agora vamos supor que chegou o momento de resolver a questão por definitivo. Já que tem uma seta marcando praticamente com certeza o gabarito, você vai querer ter certeza e ler o texto mais atentamente para poder sacar o gabarito. E percebe que o texto é uma reportagem sobre o museu submarino e sobre a obra retratada, que é uma instalação artística. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que, pelo menos nesse primeiro parágrafo, a reportagem ainda está apenas apresentando a obra. Então vamos continuar lendo. Quem quiser pode dar uma pausa. Agora, uma nova informação é que a ilha de Lampedusa é onde a maioria dos refugiados de outros países buscam asilo. Outra informação é sobre a localização do referido museu. E ainda a informação do último parágrafo pode ser resumida no trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. Trata-se de uma informação sobre o caráter comovente da obra referida, que, como diz o texto, dispensa qualquer palavra. Por quê? Porque faz o visitante pensar na situação dramática dos refugiados, de abandono e desesperança, provocando um sentimento de solidariedade no visitante. Ou seja, já que a pergunta do enunciado é sobre a função da reportagem além de apresentar a obra, a alternativa E é a única que responde corretamente essa pergunta. Se ainda restar dúvida, devemos primeiro reler o título da reportagem. Vejam que esse título diz que a crise dos refugiados foi imortalizada na obra. Então essa premissa de que foi um fato imortalizado se conjuga com o que está destacado em verde. A reportagem diz que o papel da arte é usar imagens tão fortes que dispensem qualquer palavra. Então, se o título diz que a referida obra imortalizou o fato, a única resposta possível para a pergunta do enunciado é a alternativa E. As outras alternativas, além de não funcionarem como resposta à pergunta do enunciado, cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Vejam a alternativa A, por exemplo. Reparem que já não responde corretamente a pergunta do enunciado, já que o texto fala muito pouco sobre a ilha de Lampedusa. Além disso, é extrapolação dizer que a ilha tem vocação para o turismo. Isso em momento nenhum aparece no texto. Sobre a alternativa B,
Se vocês relerem o texto, verão que em momento algum o texto disse que os referidos refugiados morreram. Mesmo que alguns de vocês saibam que isso aconteceu, a pergunta não pode ser respondida com ideias que estão ausentes do texto, senão a resposta não está de acordo com o texto. De qualquer maneira, o texto não chama atenção para isso. Vidas perdidas. Isso nem sequer é mencionado pelo texto. Sobre a alternativa C, por mais que nós reconheçamos que a ideia de um museu submarino foi inovadora, demonstrar isso não pode ser a função desse texto. Além do mais, em momento nenhum se fala que esse museu só pode ser visitado por mergulhadores. Mais uma vez, mesmo que alguém saiba que isso é um fato, trata-se de uma ideia ausente no texto. Então, responder à pergunta do enunciado com essa alternativa não está de acordo com o texto. Texto esse que, no fim das contas, não tem essa ideia da alternativa C como função. Por fim, a alternativa D já não funciona como resposta à pergunta do enunciado, já que o texto não chama atenção para isso. Além do mais, como nós já dissemos, o texto em nenhum momento fala que os refugiados morreram. Aliás, tudo nessa alternativa é extrapolação. O texto em momento nenhum fala que o museu foi construído como um memorial para os imigrantes mortos. Assim, fica fácil se perceber, pelo menos depois de uma leitura atenta, que a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado. Bem, essa é uma questão que nós aqui do canal avaliamos como de fácil resolução. Tudo que nós comentamos fica fácil de ser percebido depois de uma leitura atenta. E muitas vezes pode ser sacado até mesmo na fase de pré-leitura. A grande vantagem tem um candidato que sacar primeiro o gabarito, já que esse candidato vai dispor de mais tempo para resolver questões mais difíceis, além, é claro, para fazer uma boa redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história, para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.